Em tempos de crise financeira, está cada vez mais complicado para as empresas manterem o seu quadro funcional. Das pequenas às grandes corporações, os cortes de gastos se tornaram regra e diminuir a mão de obra aparece como a solução mais eficaz no momento. Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, só nos primeiros 8 meses deste ano foram fechados 572.792 postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. E a tendência, infelizmente, é só piorar. A estimativa do mercado é que o fechamento de postos formais de trabalho chegue a 1 milhão até o mês de dezembro deste ano. Um cenário, com certeza, muito preocupante. Agora eu te pergunto: você já foi demitido? É uma situação muito complicada, não é mesmo? E não é apenas para o funcionário. O empregador também tem dificuldades na hora de mandar alguém para a rua. Por isso, saber agir nesse momento é fundamental. E a Cíntia Araújo está lá no estúdio com uma especialista em recursos humanos que vai dar orientações para os patrões sobre como agir na hora de dar uma demissão. É com você, Cíntia. É isso aí, Liliane. Aqui no estúdio eu converso com a Márcia Lins, consultora de recursos humanos e professora. Márcia, é um prazer aqui no nosso programa, tudo bom? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui, né? E pode sempre contar com a minha presença para poder ajudar com algumas dicas e orientações. Márcia, então a primeira pergunta é: quem deve demitir? O RH ou o líder direto do funcionário? Com certeza o líder direto do funcionário. O RH ele pode entrar como suporte, né? Dando um apoio, suporte no que o líder deve estar, como ele deve falar, como ele deve se posicionar diante de um momento tão delicado como esse. Mas quem deve demitir é o líder, ele é que tem o dia a dia com aquela pessoa e não o RH. E por que muitas demissões são verdadeiros desastres que destroem a autoestima das pessoas em vez de projetá-las para um futuro melhor? Justamente por conta disso, quando o líder ele não é preparado para fazer um comunicado delicado como esse. E também quando uma empresa ela não tem uma ferramenta que nós de recursos humanos sempre recomendamos, que as empresas adotem, que é a avaliação de desempenho por competência. Por quê? Com a avaliação de desempenho por competência, ela sendo feita ou semestralmente ou anualmente, o funcionário ele começa a ter as dicas, né? Olha, você está bem nisso, mas nisso você precisa melhorar. E no próximo ano, olha, você está bem nisso, mas isso precisa melhorar. No terceiro ano, já está claro, tanto para o trabalhador quanto, né, para o funcionário ali, o líder e o funcionário já estão cientes de que a relação ela precisa finalizar. Porque você já deu o primeiro, o segundo, o terceiro sinal e nada mudou, né? Então, você já está com uma ferramenta que ajuda até esse momento de desligamento, né? Em uma situação em que a empresa precisa enxugar o seu quadro pessoal, como escolher quem será desligado? Aí eu volto para essa ferramenta, avaliação de desempenho. Você está mapeado quem é quem, como são as entregas de cada um, como cada trabalhador ele está entregando, está desenvolvendo, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. Ser avaliado essa questão. E não a questão, porque coitadinho, ele tem não sei quantos filhos, ou coitadinho, já está tanto tempo, né, aqui dentro da empresa. Você tem que avaliar ele como profissional, o que ele está entregando para dentro da organização. Até porque a gente está falando em futuro de uma organização e você precisa o quê? Ter bons profissionais ali dentro, que dê o melhor de si e que agregue valor, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. É possível mostrar para o funcionário o lado estimulante da demissão ou é melhor reconhecer que é uma situação desagradável, qualquer situação que seja? Bem, eu acredito que a gente não deve nem exaltar muito e também não deve botar para baixo, né? É um momento sério, delicado, onde você vai ter que repassar algumas orientações e informações. Você pode ajudar ele a ele enxergar nos pontos que ele tem de positivo, o que ele pode estar entregando para dentro do mercado. E até ajudando a ele a alertar aqueles pontos que ele precisa também melhorar, né? Não é momento de você nem festejar, nem deixar muito triste, né? Você tem que saber medir bem a sua fala nesse momento. É um momento delicado, o desligamento. Quando os programas de demissões voluntárias são recomendados? Bem, aí geralmente é quando a empresa ela percebe que está precisando fazer
uma reestruturação, né? Ela tem um time muito bom, onde até uma decisão naquele momento é delicada. É melhor ela abrir para que as pessoas que estejam com novas, né, perspectivas de vida, com novos planos, que essas pessoas se pronunciem que querem sair, né? Então, a sua equipe está muito grande, está boa, né? E que o critério da escolha ali, você fica até sem saber exatamente quem, vamos dizer, demitir. Então, o ideal seria justamente isso, né? Você colocar o voluntário e as pessoas que estão com novos planos, ela mesma espontaneamente dizer que gostaria de se desligar daquela empresa. É importante tanto ter uma atenção, né, com quem está sendo demitido, como falar, como dar essa notícia, quanto também para aqueles que ficam, né? Então, como comunicar à equipe que o funcionário foi desligado? É preciso entrar em detalhes ou não? Não, detalhes não, mas é importante demonstrar o porquê, né? Até porque os funcionários eles podem ficar com a sensação de a próxima vítima. Então, a mesma coisa que aconteceu com ele pode acontecer comigo. Reunir a equipe e repassar. Se for um momento de crise, olha, gente, nós estamos passando um momento de crise, eu vou precisar, essa aí é uma atitude bastante difícil, vamos ter que fazer, vamos diminuir 5%, 10% da nossa equipe e depois dessa demissão, nós vamos tentar segurar e desenvolver a atividade como deve ser feita, né? Mas comunicar de maneira bem clara, né? Tudo tem que ser muito claro, justamente para não deixar a sensação de próxima vítima dentro do ambiente de trabalho. É correto demitir um funcionário com uma justificativa mais amena ou o líder deve falar a verdade, por mais desagradável que seja? Bem, depende também muito. É muito delicada essa questão do o que falar. Depende. Até porque pode gerar um processo. Sim. Se você, vamos dizer, foi roubo, mas você não tem nem como comprovar isso. Você não vai poder chegar para ele e dizer assim, eu suspeito que você roubou. Né? É delicado demais uma questão como essa, até porque você vai ter que comprovar isso, se você falar. Então, tem determinadas situações que é delicado o que você vai falar. Então, é melhor não ser, talvez, ir pela opção ameno diante de uma situação delicada como essa. Mas, diante de baixa produtividade, diante de, faltou, né, você tem faltado muito, diante disso a gente vai precisar te desligar, isso aí eu acho que tem que ser muito claro e transparente no motivo real do que você está demitindo. Volto a dizer, cuidado se for tipo suspeita de alguma situação muito delicada, então eu sugiro não falar. O que fazer quando um funcionário ele pede a demissão? Quando deve dar a contraproposta, né? E sempre tem que ser em dinheiro? Bem, o ideal seria o funcionário não ter que pedir demissão para ter que escutar uma negociação salarial. O ideal seria o gestor ele sempre estar muito atento à sua equipe e sempre estar, vamos dizer assim, reconhecendo os bons desempenhos. Não somente reconhecer na hora que ele diz que quer ir embora, mas reconhecer constantemente aquele trabalhador, o que ele está entregando. E, lógico, o reconhecer, o tentar reverter isso não quer dizer necessariamente dinheiro. Você pode ter outros tipos de alternativa, tipo estudo, né, que hoje é uma das coisas que mais atrai as pessoas, né, porque aí lida com qualificação profissional. Então, estudo, uma promoção, né, questões N que você pode estar ofertando. Mas o ideal é não chegar nesse ponto, dele pedir demissão para aí você querer reconhecer aquele profissional. Obrigada pelos esclarecimentos. De nada. Muito obrigada também. E até a próxima. Até a próxima.